Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo lendo uma mensagem de autoria espiritual do irmão Raimundo através da psicografia do mentor espiritual da nossa casa, Senhor Saul Quadro. Esse livrinho é o que a gente já utiliza lá nos nossos trabalhos no sábado, que é Salve Salve. Então, essa mensagem vai falar sobre esse momento atual em que nós estamos vivendo. É uma mensagem otimista frente a tantas mensagens levando as pessoas ao pânico, ao medo, à tristeza. Então vamos lá, o primado da luz. Irmão Raimundo. Circunda o orbe terrestre um ambiente denunciador de coisas novas. Aquilo que está para vir, mas já está pressentindo a sua presença. Isso se verifica com os primeiros clarões de um novo dia. Eles chegam antes como anunciadores de que o novo dia está para chegar. Pois bem, é idêntico o que ora verificamos em nosso mundo, prenunciando, sobretudo, que aquilo que está para vir é melhor do que o que está por aí. Os que podem já discernem sobre o grande fenômeno de renovação por que há de passar o planeta. A civilização do terceiro milênio, prognosticada com o primado do espírito, há de trazer-vos aos costumes e à vida em geral aquilo que se vem tornando a meta dos homens em seus desejos há séculos vividos. O primado do espírito, amados irmãos, há de ser o primado da luz. Isso significa que as trevas, com todas as aberrações, hão de ser afugentadas, pois o homem, para ser menos sofredor, necessita de mais luz. Luz que dilate a compreensão, conduzindo-o sistematicamente à paz e ao progresso. É quase infinito o caminho do progresso, e o homem apenas inicia nele os seus passos. Urge palmilhá-lo mais em profundidade. Serão precisas mais luzes, luzes que tragam a paz que possibilite o grande progresso. Assim, terá o homem cumprido dignamente mais um de seus períodos na Terra. Assim, ele marcará com sucesso mais uma etapa em sua rota para Deus. Essa é a mensagem nona, está na página 40 do livro Salve Salve de seu Saul Quadros. Pois bem, nós vamos iniciar hoje o tema 1, conforme nós combinamos que vocês fariam uma leitura prévia preparando para o assunto. O tema 1 vai tratar da organização da reunião mediúnica no plano espiritual. Como é que funciona paralelamente a reunião física, que nós entendemos que é composta de médiuns, de pessoal de apoio, passista, facilitador, dialogador, pode ser, ou o dirigente. E fora isso, como é que funciona no âmbito espiritual? Nós sabemos como é organizada na Terra a reunião mediúnica. É marcado previamente, já pré-determinado o dia e o horário, e lá se reúnem os responsáveis por aquele trabalho. Mas e aí no plano espiritual, como é que é? Por que essa importância do recolhimento com antecedência? São algumas questões que a gente vai discutir hoje. Por que a necessidade de nos recolhermos não só no dia do trabalho? Por que a necessidade de ficarmos vigilantes mais ainda próximo ao dia do trabalho, não só no dia? Então essas questões, quem vai nos responder é o livro dos médiuns com mais profundidade, e com esse material que nós utilizaremos aqui da FEB, é um material que vai falar de forma didática sobre o assunto. Quem quiser aprofundar mais no assunto, porque o livro dos médiuns, que é o verdadeiro material responsável, vai encontrar no capítulo 31, onde vai falar sobre o silêncio e o recolhimento, que são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Eu só vou dar só uma pincelada aqui sobre isso, para chamar a atenção de vocês, que o importante é a gente sempre estudar juntamente com o nosso material, esse livro, que é o manual de todo médium. Mas o principal mesmo é o material da FEB, que é o programa 2, que nós iremos estudar hoje, módulo 2, tema 1, organização da reunião mediúnica no plano espiritual. Conforme o material,
e todas as recomendações dos voltados para o estudo da mediunidade, eles sempre falam que o intercâmbio entre os dois planos, espiritual e material, é de fundamental importância para uma casa espírita e que tem que ser tratado com bastante cuidado, responsabilidade e compromisso do grupo mediúnico. Por que esse intercâmbio ser tão importante? Porque é o momento em que a casa recebe as instruções, orientações, assistência e socorro espiritual àqueles que buscam a casa, seja através de problemas físicos, de processos obsessivos, de desequilíbrios vários. Então, para que uma casa tenha um trabalho equilibrado, um trabalho que realmente surta efeito frente às demandas que chegam de sofrimento, há que levar muito a sério esse trabalho de responsabilidade. E para se ter bons resultados nesse trabalho, há que se ter boas disposições morais para facilitar aos espíritos esta comunicação e esse contato com mais equilíbrio, com mais êxito. Isso quem diz é Allan Kardec. Ele nos convida sempre a buscarmos, a corrigir em nós as nossas más tendências, os nossos defeitos e dificuldades, para que os espíritos, ao virem dar as recomendações e assistência, encontrem em nós mais facilidade para que aquela comunicação flua. Porque se o espírito chega e encontra o médium em desequilíbrio, até ele equilibrar aquele médium, até ele trazer para o seu padrão vibratório, ele vai ter mais trabalho. Então, se o médium já facilita fazendo antes essa mudança das más tendências, buscando ter uma vida equilibrada, sempre pensando assim, não é o estudo só. Nós conversávamos essa semana com uma das frequentadoras do ESME e eu achei interessante a conversa dela sobre isso. Ela falou assim, cada vez que eu estudo a doutrina, eu percebo que a mudança é em mim, que eu tenho que buscar a prática, que eu tenho que buscar sair da letra que é morta, que essa letra aqui é morta, e ir para o espírito que vivifica, ou seja, interpretar e vivenciar todos os ensinamentos. Então, os espíritos, eles estão nos dando todo o suporte na reunião mediúnica. E o que acontece via plano espiritual? Nós sabemos da organização de uma reunião, como nós já falávamos antes, que acontece através das pessoas que são responsáveis pela reunião no plano físico, né? Cada um no seu departamento, na sua função, os médios, os passistas, o dirigente, o facilitador das conversações, nós sabemos disso tudo. Mas e como é organizado no plano espiritual? Primeiro passo, nós organizamos fisicamente, mas como o Evangelho mesmo nos chama a atenção que não devemos evocar espíritos, porque se você evoca espírito, você está chamando e pode vir qualquer espírito mistificador e dizer que é aquele espírito e não tem nada que nos prove que não, porque ele pode mistificar aquela comunicação. Então, essa organização, quem faz, é a espiritualidade maior. Chico já dizia, o telefone se toca de lá para cá. Se a médium começa a chamar, eu vou chamar a irmão tal, que é evoluído para vir me ajudar. Pode vir um espírito brincalhão, embusteiro, e falar que é irmã tal e irmão tal. A gente, quando quer pedir uma assistência, a gente pede através de Jesus, que os benfeitores nos assistam. Agora, a mensagem e o telefone toca de lá para cá. Então, quem organiza essa parte é a espiritualidade maior. Ela quem vai dizer, o espírito que vai vir da assistência, o mentor ou os benfeitores daquele grupo, ela que organiza quem vai vir para receber a comunicação. Então, vem espíritos sofredores para que os médios ajudem. Muitas das vezes, eles escalam, digamos, 10 espíritos que precisam ser ajudados e ficam lá na fila no momento de ser atendido no plano espiritual. Só que a médium, que tem mais facilidade, ou o médium, às vezes não fez o dever de casa, não se recolheu, não se equilibrou, ela não procurou ter um clima que favorecesse aquele trabalho. Os espíritos que são responsáveis
afastam aquele irmão e vai para o outro. Então, por isso é importante que nós façamos a nossa parte, porque os espíritos organizam com antecedência. Não é que aquele irmão veio e a médium não deu a comunicação que não estava bem, aquele irmão não vai ser assistido, vai ser assistido. A espiritualidade maior já tem a parte dela. Só que, diferentemente do nosso trabalho, eles vão receber uma assistência mais paliativa. Não é que nós sejamos indispensáveis ao trabalho. É que o espírito, por estar mais na sintonia da matéria, pois ele está sofredor, ele está com as energias ainda ligadas à matéria, ele precisa da mesma energia do médium. Se eu, médium, tenho uma energia mais física, vai ser mais útil para o espírito sofredor, que também está ligado mais às coisas da matéria, às coisas mais densas. Então é essa a necessidade do médium. Não é que eu seja indispensável ao trabalho de uma reunião mediúnica, é que os espíritos estão numa evolução maior e muitas vezes os espíritos sofredores não percebem porque não estão na mesma sintonia. Então, nós vamos entrar agora nas questões de harmonia, propósitos e princípios, que isso vai dar sincronia de um trabalho. Quem vai dizer isso é Hermínio Miranda. Ele é especialista no assunto, ele sempre tem material suficiente para nos dar um embasamento do que seja manter a harmonia de propósitos e de princípios para acontecer essa sincronia entre esses dois planos. Hermínio de Miranda nos convida sempre, como nós já falamos por N vezes nos nossos estudos presenciais, que todos os médios, com antecedência, deverá sempre buscar ter um equilíbrio não só no falar e no pensar, mas no fazer, no alimentar-se, buscar esse equilíbrio pensando, eu vou ser um vaso, eu vou ser um instrumento para que a espiritualidade maior fale através de mim. Se eu tenho minhas dificuldades de vícios morais, de vícios químicos, de uma alimentação descompensada, de um falar alterado, quando chegar numa reunião mediúnica, eu não vou estar ali 100%. Vou poder ajudar? Claro que eu vou. Eles vão trabalhar com o que tem, mas não vai ter um êxito maior. Então, Hermínio de Miranda, ele vai nos dizer sempre assim, o médium não é médium na véspera da reunião mediúnica. Não é médium no momento da reunião mediúnica. O médium é médium 24 horas por dia. Tudo no médium é mais intenso. As raivas são mais intensas, as alegrias são mais intensas. É como se ele vivesse sempre assim, com um sentido a mais. Nós sabemos que todo médium tem na glândula pineal cristais diferentes daquelas pessoas que não têm a mediunidade ostensiva. Esses cristais servem como se fossem antenas parabólicas, captam tudo com maior intensidade. O médium comum, o médium que nós todos somos médios, só que não ostensivos. Médium é todo aquele que pode conversar com o plano espiritual, seja através de um sonho, que nós já falamos sobre isso, mas o médium ostensivo, ele está muito aberto a todas as influências do plano, tanto físico como espiritual. Então, os espíritos orientadores que organizam o programa que acontece na reunião mediúnica, que eles vão fazer a organização do programa, quem precisa ser atendido, quem necessita. Eles vão preocupar com nossa defesa. Como assim nossa defesa? Eles vão trabalhar as defesas do ambiente que vai acontecer a reunião mediúnica. Olha como isso é importante. A gente dá uma paradinha agora para poder frisar. Uma casa mediúnica está toda preparada, a defesa magnética, para que espíritos que queiram atrapalhar aquele trabalho, que queiram prejudicar aquela assistência, não entrem. Eu vou fazer uma assistência espiritual na minha casa porque fulana é minha amiga, porque fulana pediu ajuda. Não é recomendável. Porque a espiritualidade maior, sabendo do dia, horário e da intenção do trabalho, que não é só para atender a uma queixa de uma pessoa. Já pensou se todo médium, alguém parar para fazer perguntas e ficar falando, me ajuda, você é minha amiga, me dá assistência, a pessoa chega para outra, deixa o lixo na casa dela e vai embora. E quem vai tirar aquele lixo?
Então, o lugar para se dar assistência espiritual é numa casa espírita. Por quê? Porque lá existe uma defesa, existe uma seleção de quem mais precisa, mecanismos de socorro, não só durante a comunicação, mas tem uns mecanismos de socorro aos médios, vem toda a assistência espiritual para equilibrar aquele médium que ele soltou muita energia, que ele se desgastou o seu aparelho físico e psíquico. Então, o local é previamente preparado, é previamente organizado. Tem espíritos que nós sabemos de casos que eles precisam que vejam na porta do centro alguém com lança, com postura de defesa, porque eles estão tão ligados aqui a batalha, estão tão acreditando que eles são brutos ainda, que a espiritualidade faz com que nós sabemos que o perispírito é plástico, que ele se moldam lanceiros na porta da casa espírita para amedrontar e eles não quererem invadir e desequilibrar o trabalho. Agora, se eu, porque Maria é minha amiga, Carla, você é médium, você tem uma mediunidade extraordinária, me ajuda aqui, vê se você vê alguma coisa, começo da assistência na minha casa. Quando Maria foi embora, aquele irmãozinho que eu tentei ajudar Maria, vai para minha casa tentar me desarmonizar com a minha família. Porque lá não é o local apropriado. É como você encontrar um médico no supermercado, na feira, e falar assim: ô doutor, olha, eu estou precisando de tal ajuda. É a mesma coisa. O médico vai falar: tira aqui a roupa no meio da feira, eu vou te examinar. Ele vai marcar. Então você marca lá com minha secretária uma consulta, faz determinados exames. É porque as pessoas vão muito no oba-oba. Porque tem uma mediunidade, aí é que entra o cuidado com o orgulho e a vaidade, para que ele não se prejudique tentando ajudar o outro, porque ele não é infalível. Ele é um ser que a espiritualidade utiliza para dar o socorro, mas ele tem que ter disciplina, disciplina, como bem recomendava o mentor de Chico Xavier, Emmanuel. Emmanuel dizia: Chico, disciplina. O que mais, Emmanuel? Disciplina, mas outra coisa, disciplina. Essa é a receita infalível para todos os médios. E ele começa essa disciplina nas atitudes pequenas do dia a dia, na vigilância, no orai e vigiai, para que ele não perca essa missão. Nós vamos agora falar sobre uma recomendação de André Luiz sobre a importância do médium sempre estar devotado e com bom ânimo. Ele tem que ir para o trabalho com devotamento, com vontade de servir. E ele diz mais, que existem 4 níveis básicos para que uma reunião aconteça. Eu vou só pincelar para vocês aqui esses 4 níveis, porque no material tem lá destrinchado cada nível dele. Primeiro nível, o saneamento. Saneamento numa reunião mediúnica? Como assim? Limpeza, asepsia? Limpeza e asepsia. A espiritualidade, antes de chegarmos na sala da reunião, já fez esse saneamento, já limpou e fez asepsia. E como é que esse ambiente estava sujo? Mas o grupo de faxina já tinha ido lá limpar, a casa não está suja. Estude que você vai entender. Que asepsia e que limpeza? Nós vamos entrar mais profundamente no próximo encontro. Segundo, barreiras espirituais e magnéticas, que é o que eu falei há pouco. Existe uma barreira para que espíritos que queiram prejudicar os nomes que vão ser falados, estudados, não adentrem. E o outro é atendimento aos necessitados. Esse atendimento é o terceiro nível. Aí vem aqueles necessitados que foram selecionados pela espiritualidade maior e não por mim, que sou dirigente, ou que é o médium principal do trabalho. E a assistência, que é o 4º nível, assistência à equipe encarnada. Aconteceu a reunião, houve o socorro aos aflitos, que bom, que maravilha, perfeito. E os médios, como é que ficaram? Eles vão voltar para casa desequilibrados? Fizeram uma caridade espetacular no trabalho. E aí eles retornam para casa desequilibrados para poder prejudicar a família deles? A espiritualidade maior, antes de encerrar os trabalhos, acontece essa assistência aos encarnados. Vai fazer a limpeza, vai fazer a asepsia, equilibrar e vai fazer a asepsia vibratória, que é a eliminação de fluidos perniciosos e de miasmas
que porventura os espíritos, ao chegar naquela reunião, deixaram neles. Então é basicamente isso que a gente vai falar hoje, e vou solicitar de vocês mais uma vez, para darem continuação entrando em cada item desse que eu falei: saneamento, barreiras, atendimento e assistência à equipe espiritual encarnada. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma breve prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, por tudo quanto temos passado nesses dias, pois nessas dificuldades, nesses dias de sofrimento, é que nós realmente temos oportunidade de exercitarmos como cristãos verdadeiros o que Jesus, há mais de 2000 anos, nos trouxe. Acreditamos, Senhor, que não estamos sozinhos e que iremos passar por todas as turbulações e dificuldades com assistência e com a proteção que Tu sempre nos dá. Que luzes e bênçãos sejam derramadas por todos os lares. Que luzes e bênçãos sejam derramados por todos quanto procuram refletir sobre esse momento, tirando boas lições, sem revolta, sem tristezas. Que o Cristo de Deus nos abençoe e proteja, hoje, agora e sempre.